que teve uma maior procura a área, né? E o que eu gosto de trabalhar com inclusão? É porque a gente vê resultado. Na hora que a gente trabalha com 3 alunos, como a gente fez com esses alunos do ensino médio, a gente não vê o resultado que a gente gostaria. A gente adoraria propor uma estratégia de ensino que chegasse na sala de aula e 100% dos alunos aprendeu tudo, né? Eu nunca vi nenhum projeto assim. Mas a hora que a gente interage com esses 3 alunos, a gente vê que a gente favorece a inclusão deles. A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente, né? Então, para mim, a inclusão é um processo de busca permanente, né? A gente vai estar sempre buscando, né, melhorar as estratégias de ensino, melhorar as estratégias, né, os materiais didáticos e tudo mais. A inclusão tem um aspecto que eu acho muito legal também, que eu vou destacar, que é o fato de escancarar a diversidade na sala de aula. Por que eu falo isso? Porque a sala de aula sempre foi diversa, né? Se você tem 40 meninos, você tem 40 meninos diferentes, né? Meninos e meninas. A hora que você tem um aluno cego, você fala assim, tem os 39 e um cego. Não, você tem 40 diferentes. Só que você começa a ser obrigado a perceber essa diferença do que é cego. E ao fazer isso, eu acho que favorece o professor perceber que os outros também são diferentes. Porque quando se propõe um material didático, por exemplo, para o aluno cego, ou com a perspectiva de ser inclusiva, de incluí-lo, esse material vai incluir outros alunos também, né? E isso faz com que esse aluno nos obriga a refletir mais sobre a sala de aula, sobre o processo, sobre tudo que a gente está fazendo, né? Eu estava revendo um texto aqui, se a Amélia quiser, depois eu posso até passar para ela e ela disponibilizar para vocês. Que foi um texto que se chama assim, A Diversidade para Aprender Conceitos Científicos. A ressignificação do ensino de ciências a partir do trabalho pedagógico com estudantes cegos. Fui eu e a Patrícia que escrevemos, foi, acho que o primeiro texto que a gente publicou. A gente publicou muito pouco artigo na época. A gente estava começando com a pós-graduação, a gente sempre teve muito mais vontade de fazer do que de publicar, né? Publicar é importante, a gente está na academia, é a moeda forte, mas a gente nunca teve uma perspectiva, como acontece com alguns colegas, de vou publicar, fazer, publica isso, publica aquilo. Não, a gente quer fazer. E aí hoje a gente já tem mais o caminho da pedra, a gente publica mais, mas sempre focado no trabalho. E aí esse texto foi o primeiro que a gente fez, né? Tentando dar um apanhado geral. Aí nele a gente conta um pouco da questão histórica da inclusão, eu acho que é interessante, tem um outro capítulo de livro também que eu fiz depois, aí é mais detalhado, mas eu sempre acho que é muito importante a gente entender os aspectos históricos para a gente saber o que a gente tem hoje, de onde é que veio isso, por que a inclusão é tão forte, né? Forte entre aspas aí, né? Está tão presente nas escolas, né? Não foi algo de um decreto presidencial que falou, vamos fazer inclusão. É uma história do mundo, né? Nações Unidas começa com a Declaração dos Direitos Humanos, pós-guerra, tudo isso é importante. E depois vem as convenções internacionais, os documentos nacionais, e para fechar uma discussão assim, o decreto publicado na quinta-feira passada, né? O 10.501, se não me engano. Não sei se vocês ficaram sabendo, uma barbaridade de um governo bárbaro, né? Não tenho o que descrever. Todos os avanços que a gente conseguiu até hoje, na perspectiva de inclusão, esse governo, com seus ministros, né, que tem uma visão deturpada de sociedade, do meu ponto de vista, é deturpado, porque eu penso numa sociedade mais justa e igualitária, não é o que eles defendem. E aí, ele propõe o retorno das classes, escolas especiais, ou seja, processos de exclusão, né, de segregação. Oi. Deixa eu só te interromper para fazer uma brincadeira. Pessoal, toda vez que eu vou lá em Brasília, eu passei com o professor Moll, e antes ele gritava na frente do Congresso, fora Temer, você tem gritado muito fora Bolsonaro ou não? Não, porque eu tenho medo de tomar um tiro.
Hoje em dia as coisas são mais... O Temer a gente ainda tinha a coragem de se expressar abertamente. Hoje em dia é complicado isso. É Sério verdade. mesmo, né? Tem muita história. Não no sentido do que eu faço, que a Amélia está relatando, que é verdade, né? Mas eu já gritei, já, Amélia, e acelerei o carro. Então, assim, entender o contexto histórico é muito importante e eu espero que esse decreto que saiu na semana passada seja revogado, derrubado, seja lá o que for, já tem várias ações em cima disso, e vai ser um pico, né, na curva de inclusão, se a gente imaginar como algo crescente, vai ter uma falha, assim, pelo menos uma tentativa, e vamos voltar a crescer e ter uma escola cada vez mais inclusiva. Inclusive, pessoal, eu postei no grupo, né, no WhatsApp, amanhã vai haver uma live com o Instituto Itardi, discutindo um pouco as características da nova política. Né? Vamos ver qual é o lado que o Instituto Itardi vai assumir, mas acredito que seja o lado contrário ao decreto, eu postei já ali no grupo. E, só para sintetizar, para ampliar a síntese do professor Moll, na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de 2008, a educação especial ela era transversal. O aluno era atendido na classe comum e no turno inverso, né, tinha direito a essa modalidade. A educação especial é uma modalidade pela Constituição Federal, ela não é substitutiva à educação comum, e nesta nova política, então, ela passa a ser substitutiva. Então, todo o movimento, né, que eu, por exemplo, liderei aqui em Bagé, de transformar as classes especiais em salas de recurso, em levar os alunos para a classe comum, organizar o atendimento no contraturno, isso, com a nova política, cai por terra, né? Eles têm todo um discurso de que os pais têm direito a escolher o melhor tipo de escolarização para os seus filhos, mas, obviamente, que esse discurso encobre o interesse, principalmente das escolas particulares, que não vão estar obrigadas a se adequar para dar respostas às necessidades dos seus alunos. Né? Então, a escola pode dizer, olha, nós não temos formação, nós não temos recursos, mas nós temos uma excelente escola especial para poder te encaminhar. Antes, nós não podíamos fazer isso. A própria Lei Brasileira de Inclusão diz que negar o acesso, né, é crime de discriminação. Esses dias, Maua Fábio, que é a minha aluna do mestrado, perguntou, professora, como é que fica a Lei Brasileira de Inclusão? Então, né, juridicamente, um decreto é menor que uma lei. Né? O decreto não fez uma modificação da Lei Brasileira de Inclusão, por isso que está dando o que falar, porque tem algo até de inconstitucional, né, na promulgação deste decreto. Mas e tem dois aspectos também que nos ajudam a entender um pouco esse decreto. O primeiro deles, que como sempre acontece na nossa sociedade, a gente está aqui falando de educação. Poderíamos estar falando de saúde ou de alguma outra questão social. E a gente está discutindo numa perspectiva social, o que é importante para o aluno, o que é importante para a sociedade e tudo mais. Um decreto desse, por trás disso, há muitos interesses econômicos, porque educação é dinheiro. O Ministério da Educação tem um orçamento grande. Então, com esse decreto, se justifica a transferência de dinheiro da educação para essas escolas especiais, para esses grupos, para essas coisas. Além disso, tem um grupo que ficou muito feliz com esse decreto, que está muito próximo, que são as pessoas surdas, porque os surdos, eles defendem muito a história da comunidade surda, de escola bilíngue, não de escola bilíngue, de escola exclusiva para surdos. Então, e a Michele, né, tem uma ligação maior com eles têm um acesso maior a ela. Então, das pessoas que trabalham com a inclusão, os únicos discursos que eu vi favoráveis a esse decreto vêm dessas comunidades, né? Ou de pessoas que trabalham com escolas como a PAI e tantas outras, né, que são redes e vêm perdendo o recurso da educação, porque a lei prevê a inclusão, e a comunidade dos surdos, porque para eles é interessante ter, visão deles, né? Uma escola para surdos, uma escola em que ele possa escolher a escola comum ou a escola de surdos. Então, esse discurso só atende, que eu saiba, a esses dois grupos, né?
Mas isso tudo é só para a gente entender que quando o que a gente tem de inclusão hoje não foi, como eu disse no início, porque em algum momento um presidente bonitinho falou, vamos fazer inclusão. Não, isso é um movimento mundial dessas pessoas, dessas sociedades, desses familiares que vem lutando gradativamente para conseguir os avanços que a gente chegou até hoje. E numa canetada se pretende derrubar isso. Quando a gente fala de inclusão, você pode ter dois focos principais, né? O primeiro, que era o foco do meu trabalho, lá na sala de aula com os meus alunos licenciandos e os seus alunos com deficiência. E aí a gente focava muito nisso, né? De adaptar, de produzir. Mas à medida que o trabalho vai crescendo, a gente vai expandindo, né? Então, hoje, eu oriento, tenho trabalhos em diversas áreas, educação de indígena, pessoas com espectro autista, surdos, já orientei algumas coisas, né? O último livro que eu lancei agora, né, é uma coletânea de trabalho, a grande maioria dos meus alunos, né? No volume 1, tem um livro aqui, ó. Estou colocando aqui na tela também para ela. Esse aqui é o que saiu agora, né, que a gente colocou múltiplos olhares, porque aí a gente foi falar de educação de pessoas com restrição de liberdade, de presidiárias, né, uma série de enfoques diferentes dessa nossa sala de aula comum. Educação hospitalar e uma série de outros aspectos. Esse aqui foi o primeiro, tem um capítulo da Amélia aqui também. Então, o que eu queria dizer é que a gente vai expandindo o leque e tratando a inclusão numa perspectiva mais ampla, né? E a inclusão prevê isso. Na verdade, eu sempre falo que eu espero que daqui a um tempo ninguém fale mais de inclusão, porque a gente tenha uma escola que é para todos, né? Que é uma escola que reconheça e trabalhe a partir da diversidade que estiver ali presente, né? No entanto, como a minha formação é química e a maioria de vocês também é química, né? Quando a gente vai falar de ensino de química para deficientes visuais, às vezes as pessoas se assustam, mas como é que vai ensinar química para uma pessoa cega? Eu conheço vários cegos formados em química. E aí a gente discute um pouco disso. E a gente trata, né, nesse texto aqui a gente fala sobre isso, que a química, ela normalmente é abordada em 3 níveis. O macroscópico, que são os fenômenos que a gente vê de misturar, de ver a liberação de bolha, né? De ver que, tá liberando gás, né? Não sei se vocês conseguem ver as bolhas aí. De mudança de cor. É o macroscópico, é o que a gente consegue perceber. Para a gente explicar isso, eu vou falar para vocês, aqui está formando bolhas, né, de CO2, porque isso é uma água com gás. Então, o gás carbônico que está dissolvido na água, né, a pressão de vapor dele é maior do que a pressão atmosférica, então ele tende a sair na forma de bolhas. Gás carbônico e tudo mais. Aí eu posso escrever uma equação para isso. Eu vou falar CO2 aquoso dando CO2 gasoso. Então, eu falei do macroscópico, do microscópico, que eu falei de moléculas, de átomos, de interações entre moléculas e átomos, e o representacional, que é a equação química, né? CO2, abre parênteses, G, que é gasoso, aquoso, dando CO2 gasoso. Então, se eu me proponho a ensinar química para alguém, para que essa pessoa aprenda química, ela vai ter que aprender esses 3 níveis. Como é que a gente vai fazer isso? Do ponto de vista do ponto microscópico, né, ou seja, átomos, moléculas, interações, isso é muito abstrato. Então, os nossos alunos com deficiência visual, pensando neles especificamente, isso vai ser diferente para outros alunos, para eles, abstrato, o mundo já é muito abstrato em muitas coisas, porque eles não veem, eles interagem por outros sentidos, têm a informação e tudo mais. Então, o que eles não veem, a gente também não vê. Ninguém nunca viu um átomo, ninguém nunca viu uma molécula. Mas a gente trabalha com modelos, né? É comum a gente fazer isso. E aí o professor mostra o modelo e o aluno não vê.
ele pode não ver o modelo, mas ele pode pegar e manipular. Então, ele vai ter a oportunidade de entender as características desse modelo do mesmo jeito que o aluno viu o desenho, né? O professor desenha no quadro, mostra uma imagem, para esse aluno ele vai precisar pegar, né? Pode até descrever, mas vai ser mais difícil. Então, se ele pegar, ó, essa bolinha do meio é de carbono, você pode ver que ela é maior do que as outras, ó. Então, isso significa, né, essa aqui tem uma diferente, que é vermelha, que representa o oxigênio, aí ele está ligado um hidrogênio, então isso aqui caracteriza um álcool. Então, o aluno vai ter acesso à mesma informação do microscópico de uma forma alternativa, né, utilizando outro sentido. E o representacional, que é escrever a equação química, que se eu escrevesse para vocês aqui, todo mundo leria muito bem. CO2, aquoso, fecha parênteses, uma seta, né, indicando CO2, gás. É uma linguagem da química. Nesse sentido, a grafia química Braille, que eu falei lá no início, que a Amélia comentou, ela vem exatamente nessa perspectiva. Porque, para a gente, um texto em letras, né, a gente vai lendo e representando e resolve a questão. Para um aluno cego, isso aqui é uma folha lisa, né? Para ele vai ter que ser em braille. Eu acho que não tem nada em braille aqui, né? Imagino que você já tenham visto. Vai ser no tato, né? Sentindo os pontinhos e fazendo a leitura. Então, a grafia química Braille para uso no Brasil é o nome do documento. Está na página do MEC, a terceira versão. Ela possibilita descrever esses sistemas químicos a partir do Braille. Então, isso faz com que o aluno tenha acesso ao terceiro nível de abordagem, que é o representacional. Ou seja, se eu tenho um aluno cego na sala de aula, eu tenho condições de oferecer a ele todo o entendimento da química. Mas, para isso, eu tenho que reconhecer as necessidades desse aluno. Então, eu não vou desenhar no quadro, eu vou levar um modelo. E aí, como eu já tinha dito, o barato é que a hora que eu levo um modelo para o aluno cego, o outro pega e fala: ah, professor, agora eu entendi. O senhor desenha no quadro, fica parecendo que está tudo num plano, assim. E agora que eu vi, por isso que de vez em quando você já falou que um está para trás, o outro está para frente, é porque se eu considero o plano como sendo esse aqui, para vocês, esse aqui está para frente e esse aqui está para trás. E aí a gente representa de forma diferente e tudo mais. Então, eu permito que o aluno se aproprie desse conhecimento. Isso aqui tem uma carga de conhecimento muito grande, né? Para nós que somos químicos, é fácil falar: ó, isso aqui é um etanol. Alguém duvida disso? Talvez a Amélia, mas ela já está lidando com químico há tanto tempo que ela deve saber também que a gente tem aqui o que representa a molécula do etanol. Eu, né, preciso beber para ver se é mesmo. Ah, não é da boa, não, Amélia. Então, né, na perspectiva de ensinar para uma pessoa com deficiência visual, a gente tem que buscar esses caminhos. A gente deve ter clareza também, e ser sincero, não é achar que a inclusão é maravilhoso, dá tudo certo. Não, tem muito problema. Tanto é que a gente continua trabalhando. Se já tivesse resolvido, alguém já tinha escrito um livro, Como Fazer a Inclusão. 110 páginas, leia todas e você vai saber. Não dá. Aqui tem 200 páginas, aqui deve ter quase 200 páginas, e são estudos, são apresentação, são propostas, são discussões teóricas, né? A partir disso, a gente vai acumulando experiência, e aí a gente passa a aprender a lidar melhor com as situações. Não quer dizer que a gente vai resolver todas. Na verdade, a gente não resolve grande parte delas. Como já acontecia com a sala de aula antes da exclusão, que tinha 40 pessoas normais, sem deficiência. Tanto é que muitas eram reprovadas, a evasão era muito grande, né? Se dava o título de burro, porque alguns alunos reprovavam pela terceira vez na primeira série, então sai da escola, vai trabalhar no campo, porque não sabe ler.
não vai aprender, né? Então, a inclusão, não só a inclusão, mas a inclusão força, né, a rever esses conceitos, ou melhor, preconceitos. Acho que eu já falei demais, Amélia. Vamos continuar a conversa. Pessoal, a partir do que o professor Moll trouxe, vamos pensar dúvidas, dificuldades, situações da prática. Acho que uma das coisas que nós conversamos muito na aula passada, Moll, está relacionado, né, à ideia de Vygotsky, aos conceitos de deficiência primária e secundária. Né? Sim. E o quanto a deficiência secundária está relacionado à proteção ou ao fato de nós não conseguirmos supor saber na pessoa com deficiência. Né? E isso muitas vezes a gente vê no contexto da sala de aula, o aluno, o professor com muito medo, né, de que o aluno mexa nos equipamentos da química, nas vidrarias, né, o discurso de que como esse aluno vai entrar num laboratório, nós trabalhamos com ácido. Então, a barreira atitudinal sendo um pouco a etiologia, quer dizer, a origem, né, dessa deficiência secundária que acaba asseverando, né, as impossibilidades desse sujeito de participação social. Porque eu sempre brinco, mas ele só é cego, né? Quer dizer, tem todos os outros sentidos que, uma vez trabalhados e desenvolvidos, ele pode ter acesso à informação. Como tu vês isso dentro do campo da química, né? A percepção dos teus colegas, dos professores, o que os trabalhos de vocês têm mostrado, né? Com relação a essas barreiras atitudinais que acabam asseverando mais a condição de deficiência, né? E como tu vês a produção da química no contexto da educação inclusiva? Quer dizer, temos boas práticas, temos recursos de apoio ao ensino, como é que esses recursos vêm sendo construídos? Deixa eu ouvir um pouco nesse sentido. Tá. Uma vez eu ouvi numa palestra uma frase que eu guardei muito e uso ela com muita frequência, e agora, novamente, eu acho que ela responde um pouco essa questão que você coloca. A pessoa falou, né? A principal barreira dessas pessoas é o preconceito, né? Por quê? Porque, como Vygotsky traz, né, o que dificulta mais a vida do cego é a sociedade que não vê nele a possibilidade de desenvolver, né? O nosso preconceito de não acreditar no outro. E aí eu sempre digo que a gente avalia o outro a partir do nosso lugar. Eu penso assim, mas se eu fosse cego, eu não ia conseguir estar falando com vocês aqui, porque como é que eu ia ligar o computador? Né? Como é que eu ia achar o botão que liga ele, o outro aqui? Como é que eu ia conseguir digitar sem olhar para o teclado? Como é que eu ia conseguir? Não ia. Se eu ficar cego instantaneamente, e aí eu até recomendo um filme, né? Tem um ensaio sobre a cegueira, do Saramago, que é bem legal para essa reflexão. Se eu ficar cego repentinamente, ou eu, ou qualquer um de vocês, a gente está lascado, a gente não vai dar conta de, no dia seguinte, fazer as mesmas coisas. Né? O que acontece com algumas pessoas. Né? A primeira pessoa que eu fiquei conhecendo que fazia um curso de Química e era cego foi no Mato Grosso, lá com a Irene, e o cara perdeu a visão no acidente. Então, num dia ele dava aula de Química, no outro dia, depois de um acidente, ele era cego. E aí ele passou por um processo que é natural, né, de negação, de tentativa de buscar outras origens, ele resolveu, ele já dava aula de Química e fazia licenciatura. E quando a Amélia fala na questão dos nossos colegas, é muito engraçado, porque eu tenho um colega que o que eu aprendi de Vygotsky mais foi com ela. Ela, assim, é uma autoridade. E ela não acredita que um cego pode ser químico. O marido é químico. Então, para mim, é um processo na interação dos dois. Mesmo ela trabalhando com Vygotsky, ela entendendo, discutindo, publicando, orientando nisso, o ser químico para ela é algo que está muito distante. Mas, para mim, esse preconceito dos dois vem da formação do químico, né, do marido dela, que é um cara que sabe muita química, que é muito bom de laboratório, que faz, que manipula. Então, eu diria que um cego ser químico como ele é praticamente impossível. Eu acho impossível. Mas um aluno nosso ser químico como ele também é impossível. Por quê? Porque ele se formou num contexto diferente, já é aposentado,
né, se formou há muito tempo atrás, e ele sabe uma química que nem os nossos alunos hoje em dia sabem, que eu acho, eu não sei, ele sabe mais química do que eu, né, o tipo de formação que ele teve e tudo mais. Então, para mim, ele se espelha nele, e aí ele sempre fala, solta assim, né, não assume o preconceito de dizer que não pode ser, mas deixa muito claro nas entrelinhas assim que para química não dá. Eu conheço vários químicos cegos, mas por que eles são cegos e mesmo assim são químicos? Porque para ser químico você não tem que fazer tudo, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Cada um faz de um jeito. Né? Quem é da química, o exemplo que eu gosto muito de dar é de titulação. Né? Para a Amélia entender, eu quero saber a concentração de uma substância numa solução, eu reajo com outra solução. Então, eu vou adicionando outra solução lentamente. A hora que mudar de cor, eu paro de adicionar e eu vejo quanto eu adicionei. E aí eu faço cálculos. E a partir daí eu posso falar qual era a concentração. Então, para eu fazer isso, além da habilidade técnica de agitar, de titular e tudo mais, eu preciso ver mudança de cor. Um cego não vê mudança de cor. Então, como é que um cego vai fazer uma titulação? A questão é que, para ser químico, você não tem que fazer titulação. Você tem que saber sobre titulação. Então, se ele for para o laboratório e fizer com a ajuda de alguém, manipulando o material, né, com todo o cuidado que a gente espera de todos os alunos, e alguém fala assim, para que virou, gastou 22 mililitros, ele vai ter condições de fazer o cálculo. Então, ele entende todo o processo. Ele está apto para uma prova, ele responder, fazer cálculo, fazer tudo mais. Porque ele não viu a viragem, não tira dele a capacidade de ser químico. Porque meus colegas químicos, tem muitos que fizeram titulação quando fizeram química analítica. Depois disso, nunca mais fizeram titulação. Por quê? Porque foram para fisicoquímica, para orgânico, até na analítica mesmo, trabalhar com instrumental, e foram fazer outras coisas. Então, se eu perguntar para todos os meus colegas no Instituto de Química o que é uma titulação, provavelmente todos vão saber descrever e explicar o que é, com maior ou menor profundidade, dependendo da área de formação. Mas, se eu pedir para fazer, grande maioria deles não vai dar conta de fazer. Ou vai gastar muito tempo para fazer, ou vai precisar de ajuda para fazer. Né? Então, Vygotsky deixa muito claro que a deficiência muitas vezes está na sociedade, de como a gente vê a pessoa, da gente colocá-la como incapaz, né? Um texto que a gente discute aqui nesse texto que eu falei para vocês, alguns termos que eram utilizados e hoje em dia não são mais utilizados. Um deles, que foi utilizado por muito tempo, é incapaz. Falar, a pessoa é incapaz. Né? Para as pessoas com deficiência mental, se usava muito isso, deficiência física também. Ou seja, ele não é capaz de produzir. Na verdade, é uma questão dessa sociedade capitalista. Ele é incapaz porque ele não produz. Então, ele precisa de alguém para mantê-lo, para sustentá-lo, para alimentá-lo e tudo mais. Né? Então, a grande questão é que a gente avalia muitas vezes a partir do nosso olhar. Eu não daria conta de estar aqui com você se eu tivesse ficado cego ontem. Mas se eu tivesse ficado cego há um ano atrás, provavelmente nesse momento eu já ia ter instalado aqui um ledor de voz, eu ia ter instalado um aplicativo que eu ia manusear o computador aqui. Do mesmo jeito? Provavelmente não. Né? Cada um de vocês tem habilidades para lidar com computação de forma diferente. Né? As pessoas que não chegam... Perdão, Oi? Isso que tu falas, Gerson, nós discutimos um pouco sobre a produção dessas outras vias alternativas, né? Essas vias, que o código chamou de vias alternativas, que nascem justamente da necessidade do sujeito reorganizar o seu processo de desenvolvimento, né? Então, quando tu falas do colega de química que perdeu a visão, quer dizer, ele teve que se reorganizar, né, usar outras vias, são vias que não nascem pela condição de ter ficado cego. Eu sempre trabalho com os alunos, a via tátil
ela vai poder ser utilizada na produção de um recurso se o aluno tiver uma boa percepção tátil, né? Senão, se o aluno ficou cego por uma diabetes, por exemplo, ele pode ter dificuldade na percepção da própria leitura do braille, na percepção tátil, né? Então, essa via, ela vai nascer justamente pela necessidade do sujeito de manter o rumo do desenvolvimento, né? E, obviamente, que ela vai se consolidar pela possibilidade de ter experiências e de ter interações sociais que permitam o desenvolvimento dessas outras vias, né? Então, hoje eu gravava uma aula para eles sobre a questão dos recursos táteis. Os recursos táteis é um exemplo disso, quer dizer, a qualidade do recurso tátil, a variedade do material tátil vai permitindo também que esse sujeito, para além de ter acesso, mediado pelo recurso ao conceito científico, fazer o desenvolvimento tátil, porque a forma como ele tem de reconhecer o mundo por ser cego é necessariamente uma forma tátil, né? Quer dizer, tem coisas que eu não consigo reconhecer apenas pela mediação verbal do outro. E a gente utiliza esse recurso em função da maior ou menor necessidade. Nós também temos boa audição para ser capaz de reconhecer a voz das pessoas, né? Eu aqui não ouvi voz de ninguém, mas se alguém falar, eu vou saber que não é a Amélia. A voz da Amélia eu conheço muito bem, né? Para gente que enxerga, a visão ela é muito imediata, né? Eu consigo ver as pessoas que estão aqui, qual é o espaço que elas estão, né? A Gabriela provavelmente está na sala, na copa, né? Pelo tipo de cadeira. A Janimar está na sala, ou num ambiente duplo, que a sala está no fundo. Tem a televisão, sofá. A Daiane está na copa ou na cozinha, tem uma geladeira aí no fundo. A Amélia deve estar no quarto, pelo estilo dos móveis e tudo mais. Então, essa capacidade de visão, um escritório, né? Essa capacidade da visão é fantástica. A gente chega num lugar e você já faz um mapeamento geral, assim, ó. A gente sobe num cume de uma montanha e olha assim, deslumbra. Adoro fazer isso, ver pôr do sol. Uma pessoa cega, ela tem que lidar de outra forma. Então, se ela estiver no topo da montanha comigo, enquanto eu estiver observando o visual, a luz, ela provavelmente vai estar observando o cheiro, a direção do vento, a brisa, e ela vai conseguir tirar muito mais informação disso do que eu. Não que ela tenha uma capacidade auditiva melhor do que a minha. Ela presta mais atenção no olfato, na pele. Por quê? Porque a visão nos satisfaz em algumas coisas, e aí ela precisa disso. Eu estou no meu escritório trabalhando aqui, tem um senhor que vem na minha casa todo dia. A hora que ele abre o portão, eu ouço um tec, eu já reconheço que é o barulho do portão. Ou seja, a gente também tem essa capacidade. Mas muitas vezes, para ter certeza, eu venho aqui e ligo a tela do computador aqui, uma das telas, ela está ligada no sistema de segurança. Eu ligo um botão aqui, e aí eu vejo a câmera lá e falo, eu sou Geraldo. Né? Desligo aqui, eu tenho certeza que é ele. Se é a pessoa cega, ela não vai ter essa segunda informação. Então, ela tem que se prender mais na primeira e vai explorar melhor essa informação. Então, na verdade, o que a pessoa cega e tantas outras falam, como a Amélia disse, eu trabalho muito com a questão do cego e eu acho que é muito interessante porque nos permite entender e extrapolar ou não para outros contextos, né? Por exemplo, quando a gente fala de cego, normalmente eles não têm problema cognitivo, né? A formação deles, né? O cérebro funciona da mesma forma, a linguagem é a mesma. Quando eu falo de surdo, já tem diferença. Por quê? Porque o surdo, e aí vai depender da história de cada um, mas uma pessoa que nasceu surda, ela não aprende a reconhecer o som da palavra. E a gente, se vocês discutiram Vygotsky, né? A gente é pensamento e linguagem. Então, a gente estrutura o nosso pensamento a partir da linguagem. Então, o surdo, ele estrutura de uma forma diferente. Por quê? Porque é como se ele tivesse sido, e eu tinha até comentado isso, ele cresceu numa outra comunidade. Né? Como se alguém que morou na Tchecoslováquia e chegou no Brasil semana passada. Né? Ele não sabe a nossa língua. Ele tem que aprender. Aí a gente está falando de escola, de aprender e tudo mais. Mas ele fala
uma outra língua que tem uma estrutura diferente da nossa língua portuguesa, né? Não sei se vocês já viram algum texto de surdo não oralizado, né? Uma pessoa que nasceu surda ou surdo congênito, o jeito de falar, a estrutura da frase é diferente, né? Para ele, às vezes, você fala, ó, caiu uma manga lá na mangueira que tem lá fora, e vai achar que a manga é essa aqui, ó. Porque para ele é difícil entender que manga é isso aqui e é aquilo lá, né? Como a gente passa perto quando a gente vai para um país estrangeiro e a gente não domina muito bem a língua. Né? Esse processo de aprender uma segunda língua não é fácil, né? Pessoal, perguntas, porque o professor Gerson tem aula agora às 5 também, não quero deixá-lo muito cansado para a próxima aula. Eu acho que tem uma questão também, Gerson, que eu tenho percebido muito com os alunos, porque, claro, assim como tu vens da área da química e vais lá para a educação especial, eu faço o movimento inverso, né? Eu vou da área da educação especial e tento me aproximar, não quero entrar na área da química, mas tento fazer algum tipo de conversa com a área da química para justamente poder ajudar os alunos a perceberem o potencial inclusivo também nesta área, né? Além de todas as outras. Mas o que eu vejo, assim, da maior dificuldade dos alunos está muito relacionada à compreensão do próprio conceito químico, né? Quando tu falavas da questão de titulação, ponto de viragem, existe uma série de experimentos que vão permitir a titulação olfativa, por exemplo, né? Então, me parece que o aluno, que o profissional, ele fica tão focado, né, naquele conhecimento que ele construiu e que ele acreditando que é verdade, que ele não consegue aplicar conceitualmente aquele conhecimento, generalizar aquele conhecimento em outras situações, né? Então, bom, se a titulação, ela vai me permitir entender, né, se aquela determinada mistura é mais... agora tu me corrija se eu estiver errada, mas tem uma característica mais ácida, mais base, enfim, que outras formas eu tenho de poder reconhecer essa modificação, né? Que não apenas a forma convencional que foi pensada dentro de um determinado molde, né? Porque quando a gente trabalha com produção de materiais, o que eu começo a me dar conta? Se as pessoas conhecessem a fundo o conteúdo que elas precisam ensinar, elas conseguiriam transpor didaticamente esse conteúdo das mais diferentes formas. Por que elas não conseguem? Porque elas ficam preocupadas, elas mimetizam o conceito, elas fazem uma cópia do conceito, né? Ou elas gravam aquele conceito de uma forma unívoca, e aí, aquele conceito, ele consegue explicar aquela realidade, mas ele não consegue explicar outras realidades, eu não consigo apoiar o conceito, né? Isso os pós-vigotskianos vão fazer uma crítica bem grande à escola, mostrando o quanto a escola, ela leva a construção do conceito cerceado por uma determinada área do conhecimento, mas por a escola não favorecer o desenvolvimento mental do estudante, ele não é capaz de operar com o conceito. Né? Ele é capaz de transpor aquele conceito e usar aquele conceito para compreender uma outra realidade. Isso eu vejo muito, sabe? Eu vejo muitos alunos justamente pela carência do aprofundamento conceitual em determinada área, né? Ou muitas vezes por essa dificuldade, assim, em termos da perspectiva do processo de ensino, né? Para ensinar esse conceito que está tão alicerçado em determinadas experiências sensoriais, isso é possível para algum aluno e não é outro. E outra coisa que me chama muita atenção é o quanto a formação, ela é tão encaixotada, tão embotada, que a gente não forma o aluno para criatividade, né? Eu tenho dito, até para descobrir o tratamento para o Covid, tu tem que ter criatividade, porque alguém muito criativo disse que o mesmo remédio que a gente usa para as vacas e para o piolho, né, poderia ser usado para a Covid. Né? A mesma medicação, o mesmo antibiótico, que era super antigo, que nós usávamos, né, para determinada coisa, também pode ter um determinado tipo de interação. Quer dizer, quando esse profissional ele consegue ter esse tipo de pensamento, por mais louco que seja a fórmula que ele adote, ele está tentando fazer o quê? Ele pega um princípio daquele conhecimento e tenta ver se ele pode ser generalizável para outras situações. Ele tenta operar com aquele conceito.
E a gente não consegue perceber isso muitas vezes no profissional do ensino. Ele não consegue operar com os conceitos. Né? Porque se ele tivesse esse grau de flexibilidade de aprofundamento, talvez ele poderia se dar conta. Tá, mas só aparece assim na natureza isso? Às vezes eu pergunto para os alunos, tá, mas esse fenômeno só é assim na natureza? Não existe mais nenhum lugar onde a gente pudesse pensar de aproximar da vivência do aluno? Né? A questão, Amélia, assim, tentando responder isso, assim, a gente poderia ficar muito tempo, mas como você disse, o meu tempo já está esgotando. É que no curso de Química, e isso se aplica às outras áreas, mas a gente está mais entre químicos, a gente é muito técnico, né? Então, se valoriza muito a técnica, o procedimento. Então, eu falo da titulação porque eu já dei aula de disciplina de Química Analítica, que no laboratório era o semestre inteiro fazendo titulação, de ensinar detalhes da técnica, inclusive como é que você segura o Erlenmeyer, como é que você segura a torneira. A técnica é importante, mas essa importância é supervalorizada. E aí, o que acontece às vezes? Nessa supervalorização da técnica, muitas vezes se busca alternativas, como você falou, de fazer olfativa, não sei o quê, que eu critico muito, sabe por quê? Porque o importante não é que o aluno, eu ache mecanismo, crie coisas mirabolantes para ele fazer aquilo ali. O importante é que ele aprenda, é que ele saiba o conceito. Óbvio, ele conceito, saiba perfeito. o significado de todos os processos. Então, se ele está no laboratório, ele vai saber, por exemplo, que você não faz titulação com um Becker. Né? Quem é químico sabe disso, você faz com Erlenmeyer. Ah, mas por que não pode ser com Becker? Porque o Becker tem a boca grande e a chance de entornar a hora que você agita é muito grande. O Erlenmeyer não. E não pode entornar, porque senão fura a técnica. Então, é mais importante ele ir para o laboratório, manusear e pegar as coisas, e eu dou a informação para ele. Virou, mudou de cor. Porque, embora a gente obtenha essa informação visual, ela é só um detalhe em todo o procedimento. Não, e essa é uma informação perceptiva, né? Não é uma informação conceitual. Sim. Quer dizer, a informação conceitual é, bom, no momento que mudou a cor, o que isso significa? É isso que a gente tem que ajudar conceitualmente o estudante a perceber, né? Porque isso é uma informação perceptual, como tu disseste, o professor pode dizer, o outro aluno pode dizer, né? Sim. Mas, assim, e eu falo em função de histórias que a gente tem, em outro momento a gente pode conversar isso, de alunos no curso de Química, que os professores vão lá, não, porque você tem que ver, né? Na titulação, por exemplo, tem o caso dos daltônicos, que não conseguem perceber a mudança de cor da mesma forma. Nenhum de nós consegue perceber da mesma forma. Eu dava aula de Química Analítica, às vezes o aluno vinha, professor, virou! Eu sempre falava a mesma coisa. É você que tem que decidir. Então, a gente tem técnicas de fazer um branco, por exemplo, de você ter um outro recipiente para você comparar, mas é uma decisão pessoal. Por quê? Porque cada um percebe de um jeito. Nuance de cor, homens e mulheres percebem de forma diferente. Né? Tem uma brincadeira até que diz que para homem a cor só tem um nome, é azul, verde, amarelo, verde, roxo. Né? Para mulher tem verde. A variante é claro e escuro, mas tem azul turquesa, azul turmalina, para a gente é tudo azul. Por quê? Porque, no geral, as mulheres percebem mais essa graduação de cor, de cheiro. Né? Mulher escolhe perfume com muito mais critério do que homem. Eu vou comprar perfume, tá bom, me dá 3 para cheirar, eu já não lembro mais o cheiro do primeiro. Né? E mulher, assim, nossa, você está usando um 2&2? Sei lá, nem sei qual que eu pus a hora que eu saí de casa, né? Mas o que eu queria deixar claro, só para fechar essa questão do material, é muito importante produzir material alternativo, né? Tem um capítulo em um dos livros aqui que eu convidei a Amélia para escrever comigo e ela fugiu na última hora, estava super enrolada com o trabalho aí, né? Que a gente discute isso, porque se faz muita coisa desnecessária. Você faz uma coisa mirabolante que você poderia falar para o aluno, mudou de cor. Aconteceu isso, mudou de cor. Por que mudou de cor? Aí ele tem que saber explicar. Aí ele tem que saber que tem um indicador que é sensível ao pH,
e que ele é sensível ao pH, porque muda a configuração eletrônica, vai depender do nível que você está cobrando. Mas é isso que é importante ele saber. E não você criar um processo fotométrico que vai apitar quando mudou de cor, para ele fazer uma vez na vida. Perfeito. Bom, gente, vamos agradecer, então, ao professor Moll por essa excelente conversa, né? Te convidamos, Moll, também, para em outras oportunidades estares conosco. Tá com certeza, é um prazer. Sem palavras, eu continuo com o grupo, né? Vamos continuar, temos aula até 15 para 6. Continuamos aqui a conversa, vou dar uns 5 minutinhos de intervalo para vocês se espicharem. Te agradeço, querido, boa aula, né? Espero que tudo bem e que seja revertido o decreto, né? Com certeza, a nossa luta é essa. Eu te passei a matéria que saiu outro dia, que eu falei, você falou também, né? Espalha, mostra, as pessoas têm que entender o que significa isso, porque fala que o presidente assinou um decreto e a propaganda deles é que é um decreto ótimo, maravilhoso, né? Eles estão vendendo o peixe deles. A gente que tem uma compreensão de sociedade mais inclusiva, mais igualitária, vê que não é isso. Então, é importante que a gente entenda e se fortaleça para contestar isso que está sendo feito. Prazer falar com vocês. A Amélia tem meus contatos, né? Depois, se alguém quiser conversar, gersonmol@gmail.com, né? Ou Facebook, Instagram, essas coisas a gente se fala, tá bom? Prazer. Como diriam os portugueses, uma boa continuação para vocês. Isso mesmo, uma boa continuação. Tchau, tchau. Prazer estar com vocês. Igualmente. Queridas, vamos fazer um intervalinho. A prof vai dar 10 minutinhos de intervalo, tá? E aí deixa eu parar aqui a gravação aqui da aula do professor Gerson. Depois eu boto para